Se você pesquisar no YouTube qualquer lista dos personagens mais importantes de Westeros, um nome sempre aparece: Robb Stark. Ele não pediu para ser rei, não buscava o trono de ferro, mas quando seu pai foi executado por Joffrey Baratheon e o Norte gritou por justiça, Robb ouviu, vestiu a coroa dos antigos reis do inverno e marchou para a guerra. Robb Stark venceu todas as batalhas contra os Lannisters, batalhas que nem apareceram na série, mas eu vou te contar aqui com todos os detalhes. Ele acreditava na honra, acreditava na palavra dada, na lealdade, no norte. Mas o Westeros não é um lugar para reis honrados, não quando alianças valem menos que ouro. O que aconteceu nas Gêmeas não foi apenas uma traição, foi um massacre, foi o fim de uma era. A última vez que um rei do norte se levantou com força suficiente para mudar o mundo, seu lobo caiu, sua mãe gritou de desespero, e o silêncio dos traidores tomou conta da sala. Galera, esse é o 10º capítulo da minha playlist chamada Personagens de GOT. Nesse vídeo eu vou te contar a história completa de Robb Stark com base nos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, escritos por George R.R. Martin. Se você acompanha os meus vídeos, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A história vai começar. Robb Stark nasceu no ano 283 depois da conquista em Corre Hill, na sede da Casa Tully, durante os últimos dias da rebelião de Robert Baratheon. Ele foi fruto da primeira noite de núpcias entre Ned Stark e Catelyn Tully, que haviam se casado por dever político, não por amor. O casal permaneceu apenas algumas semanas em Corre Hill antes de Ned partir novamente para a guerra. O mestre Luwin, que mais tarde se tornaria o mestre de Winterfell, ajudou no parto. Quando recebeu a notícia de que Robert Baratheon matou Rhaegar Targaryen e acabou com a rebelião, Catelyn viajou com o bebê até o norte, onde encontrou Ned em Winterfell, já acompanhado de um recém-nascido bastardo, Jon Snow. Catelyn nunca soube a verdade sobre aquela criança e Robb cresceu acreditando que Jon era seu meio-irmão. Receberam a mesma educação, sob os cuidados de mestre Luwin, e começaram o treinamento com espadas com Sir Roderick Cassel, assim que aprenderam a andar. Durante as brincadeiras, imaginavam ser heróis lendários dos Sete Reinos. Heróis como o príncipe Aemon, o cavaleiro de dragão, Daeron, o jovem dragão, Florian, o bobo, ou Sir Ryan Redwyne. Mas havia um detalhe que incomodava Jon. Sempre que ele fingia ser o senhor de Winterfell, Robb o lembrava de que bastardos não podem herdar títulos. Robb não fazia ideia de que, anos mais tarde, a legitimidade de Jon seria a chave para manter viva a esperança do Norte. Certa vez antes do ano 288 depois da conquista, Winterfell recebeu a visita do Senhor Comandante da Patrulha da Noite, e de Mance Rayder, que era um patrulheiro. Robb e Jon planejaram uma pegadinha com Neve, mas foram descobertos por Mance, que prometeu guardar segredo. Mas um soldado da casa Stark acabou caindo na armadilha de Neve e perseguiu os dois rindo. Depois da rebelião Greyjoy no ano 289 depois da conquista, Theon Greyjoy foi entregue como refém aos Stark e passou a viver em Winterfell. Robb e Theon rapidamente se tornaram amigos e rivais nos treinos de espada, chegando a duelar escada abaixo pelos degraus em espiral da fortaleza. Por volta do ano 294 depois da conquista, Robb e Jon organizaram mais uma pegadinha, dessa vez nas criptas de Winterfell. Jon se fantasiou como um fantasma para assustar Sansa, Arya e Bran. A brincadeira deu certo com Sansa, que saiu correndo assustada, mas Arya não se intimidou e protegeu o pequeno Bran com coragem. Em outro momento, Lord Ned Stark ensinou aos filhos que, em batalha, os pulmões de um comandante são tão importantes quanto sua espada. Afinal, um líder precisa ser ouvido por seus homens. Inspirados por isso, Robb e Jon subiam nas torres de Winterfell para praticar gritos de comando um ao outro, atravessando o pátio com a voz. Ned também levava os filhos para caçar javalis na mata de lobos,
quase sempre com Robb e Jon e às vezes com o pequeno Bran. Essa infância, apesar de marcada por regras rígidas, foi construída em torno de honra, disciplina e companheirismo, valores que moldariam o Rei do Norte que Robb viria a se tornar. No primeiro livro da saga, A Guerra dos Tronos, Robb Stark era o herdeiro de Winterfell. Ele cresceu sob o peso do dever, mas com a alma leve de quem ainda não conhecia a tragédia. Foi apenas com 14 anos que viu, pela primeira vez, a morte de perto. Assistiu à execução de um desertor da Patrulha da Noite, ao lado do pai e dos irmãos. Na volta, encontraram um presságio, uma loba gigante morta por um veado na neve, cercada por 6 filhotes, um para cada filho de Ned Stark. O destino os marcava desde o início. Robb ficou com o mais feroz, Vento Cinzento. Não muito tempo depois, a comitiva do rei Robert Baratheon chegou ao norte, e com ela, o príncipe Joffrey. Durante um treino com espadas de madeira, a tensão entre os herdeiros quase explodiu. Joffrey, arrogante como sempre, queria duelo com aço de verdade, mas foi contido. Ainda assim, os olhares e os insultos deixaram marcas. Quando Bran caiu da torre, Robb estava caçando com seu pai. A queda do irmão mudou tudo. Catelyn mergulhou em desespero e Ned foi convocado para ser mão do rei em Porto Real. Robb, tão jovem, ficou com a responsabilidade de governar o Winterfell. Enquanto isso, Jon partia para a muralha e Tyrion Lannister fazia uma breve visita ao Castelo Negro. Quando voltou para o Winterfell e tentou ajudar Bran, foi recebido com frieza. Robb suspeitava dos Lannisters. Logo depois, uma ameaça real apareceu. Selvagens e desertores atacaram Robb, Bran e Theon na Mata de Lobos. Cercados e sem saída, só sobreviveram graças à ferocidade dos lobos gigantes e à coragem de Theon, seu fiel amigo. A ameaça crescia. Quando chegou ao norte a notícia de que Ned Stark havia sido preso por traição, um silêncio pesado caiu sobre as montanhas, florestas e fortalezas. O medo sussurrava em cada salão, mas Robb Stark não hesitou. Com apenas 16 anos, convocou os estandartes. Alguns riram, outros duvidaram. Era só um garoto. O Lord Jon Amber ousou desafiá-lo em pleno conselho de guerra. Em resposta, Robb não gritou, não negociou. Apenas soltou o Vento Cinzento, e o lobo saltou com fúria, arrancando 2 dedos do velho. O silêncio que se seguiu foi de respeito. O próprio Jon Amber se levantou com sangue escorrendo pelas mãos e jurou lealdade. O norte marchava à guerra. Enquanto os exércitos Lannister cercavam Corre Hill e mantinham Edmure Tully como prisioneiro, Robb traçou seu primeiro movimento ousado. Dividiu seu exército, enviou Roose Bolton com a infantaria para enfrentar o temido Tywin Lannister no sul, e ele mesmo partiu com a cavalaria para o oeste. Mas o tridente era largo, e havia apenas uma ponte segura para o seu exército: as Gêmeas, guardadas pelo traiçoeiro Lord Walder Frey. Robb fez o necessário, aceitou um pacto silencioso, mas pesado. Prometeu se casar com uma das filhas de Frey em troca da passagem, um preço que ainda cobraria seu sangue. Do outro lado do rio, nas terras fluviais em chamas, o jovem lobo mostrou do que era feito. Enquanto os olhos dos Lannisters se voltaram para Bolton, Robb liderou sua tropa por florestas e trilhas ocultas, aproximando-se em segredo do cerco de Corre Hill. Ali, na escuridão do bosque, o garoto virou comandante. E então começou a Batalha do Bosque dos Murmúrios. O leão rugia alto nas terras fluviais. Sir Jaime Lannister, o regicida, se banhava em vitórias fáceis, marchando com arrogância sob o estandarte dourado de sua casa. No Dente Dourado, esmagou as forças dos rios, e em Corre Hill capturou Edmure Tully, herdeiro do Tridente, e cercou a antiga fortaleza como se a vitória já estivesse selada. Seu pai, Tywin Lannister, guardava a travessia a leste.
Era uma marcha de ouro e aço, e os senhores dos rios pareciam derrotados. Mas no norte, o lobo despertava. Robb Stark, o jovem senhor de Winterfell, havia reunido seus vassalos e atravessou o Tridente pelas Gêmeas com um exército que crescia a cada passo. Os Mellisters vieram de guarda-mar. Os Frey, com suas dúvidas e ambições, marcharam com ele. Sir Brynden Tully, o Peixe Negro, abatia corvos e espiões, mantendo a marcha oculta sob as sombras da floresta. Enquanto Jaime festejava mais uma vitória, o norte se preparava para rugir. Sir Mark Piper, cuja casa havia sido humilhada por Jaime, atacava comboios e retardava suprimentos. Ele se juntou a Robb nas matas ao norte de Corre Hill, onde se plantaria uma armadilha. Robb Stark enviou algumas centenas de homens, trajando as cores dos Tully, para atrair o inimigo. Jaime, impaciente por mais glória, liderou pessoalmente o ataque, mesmo após perder seus batedores nas mãos silenciosas dos homens do Peixe Negro. Foi então que a armadilha se fechou. Quando os batedores Lannisters recuaram, os berrantes da casa Mormont cortaram o ar. O som da emboscada, o grande Jon Umber atacou pela esquerda. Rickard Karstark, com sede de vingança, avançou pelo flanco. Jason Mallister e Sir Stavron Frey lideraram os reforços. Os arqueiros nortenhos soltaram suas flechas do alto das árvores e, em seguida, a cavalaria pesada do norte investiu com Robb Stark à frente. Sua espada erguida, seu lobo gigante, vento cinzento, rasgando os flancos do inimigo. A floresta virou um matadouro. Os homens de Jaime tombaram aos gritos. Mesmo assim, o leão não se acovardou. Vendo a derrota, Jaime reuniu o que restava de seus cavaleiros e cavalgou com fúria para cortar o caminho até Robb. Queria matar o jovem lobo, queria virar o jogo com uma lâmina. E no caminho, matou Darin Hornwood, derrubou Eddard e Torrhen Karstark, mas foi contido, cercado e desarmado. Sir Jaime Lannister foi capturado junto a uma dúzia de seus vassalos, lordes e cavaleiros nobres e escudeiros. Para cada homem do norte que tombou, 10 Lannisters sucumbiram no chão. Corre Hill estava livre, e o jovem lobo havia feito o impossível. Vencido o regicida, não mais apenas senhor de Winterfell. Robb Stark agora era chamado de o Rei do Norte. Robb pode ter vencido as batalhas, mas nada preparou ele para a notícia que veio de Porto Real. Seu pai foi executado. Ali, a guerra deixou de ser sobre honra. Diante do luto e da fúria, os senhores do norte das terras fluviais ergueram suas espadas e renunciaram seus votos. Eles não serviam mais aos sulistas. Eles tinham um rei. E assim, o garoto que queria proteger sua casa se tornou o símbolo de uma nova era. Mas toda era nasce da guerra, e toda guerra tem um preço. No segundo livro da saga, A Fúria dos Reis, Corre Hill resistia, mas Robb não podia parar. Enquanto os Lannisters reuniam novas forças no sul, o Rei do Norte movia as peças do tabuleiro. Enviou Theon Greyjoy às Ilhas de Ferro, uma aposta perigosa. Em troca da aliança, Robb ofereceu a independência dos Greyjoy. Mas Balon Greyjoy não via Robb como rei. Viu o norte sem defesas, e viu a oportunidade de tomar o que antes havia perdido na rebelião Greyjoy. Enquanto a traição fermentava em Pike, Robb estendia a mão para o sul. Sua mãe, Catelyn Stark, cavalgou até o coração da tempestade, para negociar com Renly Baratheon, irmão do rei Robert. Mas o sul era feito de ambições e sombras. Renly caiu antes mesmo de lutar, assassinado na calada da noite por uma sombra com o rosto de Stannis Baratheon. Robb, agora sozinho, voltou a mover-se. Montado ao lado de Vento Cinzento, ele liderou os nortenhos rumo a oeste, a terra dos Lannisters. Ali, o plano era audacioso. Com a maior força dos inimigos ocupadas nas terras fluviais, o oeste estava exposto. Sir Brynden Tully,
o Peixe Negro, ajudou a traçar a estratégia. Atacar rápido e obrigar Tywin Lannister a escolher entre salvar suas terras ou proteger a capital. Robb atravessou o Dente Dourado por um caminho que só os lobos poderiam farejar. E então, nas sombras da vila de Cruz-a-Boi, o lobo atacou novamente. A noite era densa quando os batedores retornaram com notícias certeiras. Sir Stafford Lannister, primo de Tywin, reunia um novo exército, mas cometeram um erro fatal. Não esperava para ser atacado em casa. Sem vigias, sem preparo, sem tempo. Robb agiu como fera. Na calada da noite, mandou cortar as amarras dos cavalos inimigos e então soltou o seu lobo, uma flecha cinzenta que se lançou entre as tendas. Os cavalos, enlouquecidos, debandaram, pisoteando homens, rasgando barracas, e um exército inteiro mergulhou no caos antes mesmo do alvorecer. E foi nesse momento que Robb atacou. Com sua cavalaria em peso, investiu sobre a confusão. Não foi uma batalha, foi um massacre. Sir Stafford caiu antes de montar. Lord Karstark o abateu como um cervo fugindo. Sir Stephen Frey, herdeiro dos Frey, foi ferido e morreu depois, amaldiçoando os céus. Meia centenas de nobres Lannisters foram capturados, incluindo Martin Lannister e filhos de casas aliadas. E o que restou recuou para Lannisporto, ferido e humilhado. E atrás deles o norte se espalhou como um incêndio. Cinza Marca caiu, o despenhadeiro também, e o ouro do abismo de Nan agora alimentava o lobo. No livro A Tormenta de Espadas, o rei Robb foi ferido em uma pequena batalha que ficou conhecida como a Batalha do Despenhadeiro. Ele ficou sob os cuidados de Jaine da casa Westerling, e essa personagem na série foi trocada por Talisa Mager, uma personagem que veio da cidade livre de Volantis. Enquanto isso, recebeu a notícia de que Theon Greyjoy invadiu Winterfell e matou seus dois irmãos mais novos, Bran e Rickon Stark, embora fosse apenas uma farsa de Theon. Jaine o confortou e Robb tomou sua virgindade. Numa tentativa de preservar a honra da moça, o rapaz casou-se com ela imediatamente, quebrando o pacto com os Frey. Esse foi o maior erro do jovem lobo. Os homens dos Frey que o acompanhavam, furiosos com o que havia acontecido, o abandonaram em seguida, e Robb retornou a Corre Hill com sua nova esposa, o que causou horror em sua mãe, sabendo as consequências que aquela ofensa a Lord Walder Frey trariam. Outros problemas também emergiram. Sir Edmure Tully havia reunido seus homens e enfrentado as forças de Lord Tywin Lannister na Batalha dos Vals, pois o líder Lannister pretendia atravessar o ramo vermelho do tridente em um val perto de Corre Hill. Assim, as forças de Lord Tywin foram impedidas de atravessar as terras fluviais, frustrando o plano de Robb Stark, que consistia justamente em atrair o inimigo para as suas terras, encurralando-os entre as terras fluviais e as terras ocidentais, enquanto o rei Stannis Baratheon marchava para Porto Real e eliminava a rainha Cersei Lannister e seu irmão mais novo, Tyrion Lannister, o Duende. Esse era o plano. Como Sir Edmure Tully se precipitou e deu batalha cedo demais para o Lord Tywin, a tropa Lannister teve tempo de fazer uma retirada organizada e depois partir para atacar o rei Stannis pela retaguarda durante a Batalha da Água Negra, salvando as forças que defendiam Porto Real e fortalecendo a posição do rei Joffrey Baratheon. Com problemas por todos os lados, o rei Robb só encontrava conforto com os Westerling, como sua amada esposa Jaine Westerling e seus irmãos Sir Reynold Westerling, seu porta-bandeira, e Roland Westerling, seu novo escudeiro, que de certa forma substituíram aqueles que se foram, como Theon Greyjoy, que o traiu, Jon Snow, que estava longe na muralha, e Bran e Rickon Stark, que foram dados como mortos. Com todos os outros, ele era solene como o esperado do Rei do Norte. Além disso, o rei Robb descobriu que, em sua dor pela perda dos filhos, a senhora Catelyn havia libertado Sir Jaime Lannister com a promessa de que,
os Lannisters devolveriam suas filhas Sansa e Arya Stark. O fato do rei Robb perdoar o ato de sua mãe resultou na inimizade de Lord Rickard Karstark, cujos filhos Torrhen e Eddard Karstark haviam sido mortos por Jaime Lannister na Batalha do Bosque dos Murmúrios. Como vingança, o Lord Rickard organizou um grupo de homens e invadiu as celas para matar Theon Frey e William Lannister, 2 prisioneiros Lannisters em Correhill. Por este crime, o rei Robb o sentenciou à morte e o executou pessoalmente. Como consequência, as forças Karstark o abandonaram. Após a morte de Hoster Tully, Robb começou os preparativos para retomar o norte, que tinha vastas porções do seu território tomado pelos Homens de Ferro, e vingar a morte de seus irmãos Bran e Rickon. Robb Stark precisava de mais contingente, mas estava consciente de que desprezou Lord Walder Frey ao se casar com Jaime Westerling. Então, o rei sugeriu que o Lord Edmure Tully se casasse com uma das filhas de Lord Walder em seu lugar, que seria um excelente casamento para os Frey, já que Edmure Tully era o novo senhor de Correhill e suzerano dos Frey. O Lord Edmure, em negação, foi obrigado a concordar com o casamento. Deixando a rainha Jaime Westerling na segurança de Correhill, Robb levou seu exército até as Gêmeas, onde o Lord Edmure se casou com a filha de Lord Walder, Roslyn Frey. Acreditando que Bran e Rickon e Arya estavam mortos, e temendo que Winterfell pudesse ser herdado por Tyrion, que havia se casado com Sansa, o rei Robb discutiu a questão da sucessão com a mãe. Para o horror da senhora Catelyn, ele sugeriu que Jon Snow deveria ser legitimado e nomeado como seu herdeiro, mas sua mãe se recusou a concordar com sua decisão. Em seguida, no Pântano da Bruxa, o rei Robb enviou Maegit Mormont e Lord Galbart Glover até a Lord Howland Reed, em Atalaia da Água Cinzenta, para conseguirem guias que permitissem que as tropas do rei Robb atacassem os Homens de Ferro desprevenidos ao atravessarem em segurança o Fosso Cailin. E antes de irem até a Atalaia da Água Cinzenta, Robb forneceu uma carta contendo ordens falsas para proteger sua estratégia, caso Maegit e Lord Galbart fossem capturados. Robb também pediu que um pequeno grupo de apoiadores, Sra. Catelyn, Lord Edmure, Maegit, Lord Galbart, Lord Jason Mallister e Lord Jon Umber, testemunhassem sua escolha de sucessor e que pusessem seus selos em tal documento. De acordo com uma fonte semicanônica, esse documento legitimava Jon Snow. Durante os preparativos do que ficou conhecido como o Casamento Vermelho, Vento Cinzento estava extremamente agressivo e inquieto com a relação às Gêmeas e aos Frey e pareceu perceber a traição que se seguiria. Então, o rei Robb aceitou deixá-lo preso fora da fortaleza. Robb pediu desculpas por ter desonrado Lord Walder Frey, e este, com um sorriso gélido, disse perdoá-lo. Ofereceu-lhe sal e pão, um gesto sagrado, símbolo da antiga lei da hospitalidade, que deveria garantir sua proteção sob seu teto. O casamento de Lord Edmure e de Roslyn foi simples, com comidas modestas e uma orquestra desafinada. Como se algo estivesse errado desde o início. Ainda assim, o rei Robb se comportou como se tudo estivesse bem, como um rei, como um Stark. Mas quando os recém-casados foram levados para o leito nupcial, as portas se fecharam, e então, sob o som sombrio de As Chuvas de Castamere, os músicos revelaram-se assassinos. O massacre começou. As lâminas cortaram não apenas carne, mas esperanças. Os homens de Robb caíram um a um, traídos sob um teto que deveria protegê-los. Roose Bolton, seu próprio vassalo, aproximou-se com frieza e, antes de apunhalar o jovem lobo no coração, sussurrou: The Lannisters send their regards. Catelyn Stark, tomada por uma dor enlouquecedora, agarrou Aegon Frey, o neto inocente de Walder, e o matou com suas próprias mãos, implorando por misericórdia. Em resposta, ela teve a garganta cortada e seu corpo atirado nas águas do rio, como mais um fardo descartável do norte.
Vento Cinzento, o lobo de Robb, preso e inquieto desde o início, foi alvejado por dezenas de flechas até o silêncio dominá-lo. E como um insulto final ao Rei do Norte, os Frey costuraram a cabeça de Vento Cinzento no corpo decapitado de Robb Stark e o chamaram de Rei Lobo, fazendo seu cadáver desfilar em zombaria. Robb Stark foi criado para ser um lobo, mas jogaram-no em um ninho de serpentes. Ele venceu batalhas que pareciam impossíveis, uniu um reino dividido e inspirou milhares a segui-lo. Mas, no fim, perdeu por onde menos esperava, em um casamento. Não o casamento de Edmure, mas o seu próprio. O maior erro de Robb não foi cair numa emboscada, foi ter desfeito um juramento, por amor, e ignorado os conselhos de sua mãe, Catelyn Stark. Em Westeros, amor e honra são fraquezas em tempos de guerra. E Robb, o jovem lobo, pagou com sangue por ambas. Assim terminou o Rei do Norte, traído pelos que juraram segui-lo, morto por quem deveria protegê-lo, e lembrado não por como reinou, mas por como caiu. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Confira os outros vídeos da minha playlist chamada Personagens de GOT. Toda semana eu trago um vídeo novo aqui. Muito obrigado a todos e te vejo no próximo vídeo.